Salve, amigo alvinegro praiano de todos os cantos deste planeta, conforme prometido, anunciado aí no Grupo Mundo Fantástico. Anunciei para vocês a minha primeira live podcast no grupo, futuramente também para ser compartilhado na minha página no canal do YouTube SFC Raiz, também será disponível aí gravando ao vivo aí para vocês. Quem quiser aí participar também, sinta-se à vontade aí, sugestões e críticas, interagir com vocês. Excepcionalmente aí começando bem mais tarde do que conforme eu anunciei, por problemas aí pessoais aí, também sou filho de Deus, também tenho serviço aí para trabalhar, mas sextou, galera, sextou, sexta-feira é isso aí, beleza? Faltando aí também assuntos relativos ao nosso grande e glorioso alvinegro praiano. Dá um abraço aí, galera, mais uma vez. Espero que vocês gostem aí desta transmissão ao vivo que eu vou dar para vocês aí. Vocês podem, conforme eu já falei, fazer aí também suas perguntas aí no decorrer desta live podcast, ok? Fazer uma análise um pouco finais do jogo que tivemos aí nessa semana, que deixou todo mundo feliz na vitória aí santista de 3-1 ante o Atlético Mineiro. Algumas coisas aí que talvez eu não pautei aí, que faltou muito material para fazer, para falar também. Falar muito também sobre o nosso elenco aí, o Diego Pituca, o nosso capitão que foi durante a partida. Chama muita atenção, conforme muitas pessoas aí falaram bastante do Marinho, falaram do Madison, falaram do João Paulo. Mas há de se também reconhecer que discretamente o Diego Pituca aí foi, digamos, improvisado na função de capitão do nosso time, e dá para fazer, digamos, aí chamar a atenção pelo fato de ele ter desempenhado também, na minha opinião, aí a função dele da faixa de capitão herdada do Zito. Então, visto que o Alisson não pôde estar nessa partida por estar suspenso, parece que ele vai voltar diante do São Paulo. Mas o Pituca hoje ele pode ser considerado aí um candidato aí à faixa de capitão do time, aí, conforme ele até postou nas redes sociais. Deu até uma matéria na qual o Cuca o escolheu pelo fato de ele estar aí já mais partidas aí, tirando o Pará e o Alisson. E também parece que assim, ele transmitiu uma certa tranquilidade nesse time, que precisa talvez de uma grande segurança, ou pelo menos um certo equilíbrio emocional, porque nas partidas anteriores, como vimos aí nas circunstâncias, muitos problemas aí relativos ao VAR, toda vez que a equipe se deparou com aí um problema aí que podia ter prejudicado o nosso time aí, com gols anulados, diante dos jogos diante do Flamengo, diante do Vasco, a equipe sentiu muito, né? Sentiu psicologicamente e caiu de produção. E durante a partida do Atlético tivemos aí problemas também no VAR, possivelmente teremos outras culturas, e o que resta é preparar psicologicamente, preparar emocionalmente a equipe para esses eventuais problemas, que infelizmente não serão os últimos para a nossa torcida santista. E o Pituca demonstrou uma certa tranquilidade que, por exemplo, o Alisson não costuma ter, ou talvez o outro jogador não teria. E ele parece que hoje ele pode, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o Pituca pode sim criar raiz nesse cargo aí que deram para ele, pelo mesmo que provisoriamente, ainda que acredite que o Cuca não vai dar ao Pituca faixa de capitão nesta próxima partida diante do São Paulo. O Alisson vai voltar, mas eu acho que em termos de tranquilidade, em termos de segurança, o Pituca, embora a partida, digamos, discreta para muitos, né, que já acostumou a ver ele quando começou em 2018, ser um cara mais avançado, mas desta vez, hoje, ele, embora seja meio discreto, ele transmitiu, pelo menos, não transmitiu nervosismo. Eu não diria tranquilidade ou segurança, mas pelo menos ele não transmitiu espalhafatosas demonstrações aí de inconformismo com o árbitro. Podia ter feito isso naquele lance no primeiro tempo diante do Atlético Mineiro, que foi um pênalti com o braço levantado lá, que poucas emissoras, nenhuma emissoras transmitiram, só deram mais ênfase fazer aquele bandeirinha que
vibrou com uma marcação de impedimento, ele acertou como se fosse um gol, né? Não pega muito mal, né? Um poderia fazer isso. Mas acho que mesmo com essa função que o Pituca tem dessa função discreta que ele tem, eu acho que agora, na minha opinião, ele poderia explorar mais esse lado dele de, pelo menos, de capitão dentro de campo. Visto que o líder nesse time hoje, né, no vestiário, é o Pará. Pará que ainda é dúvida, para quem não sabe aí, as transmissões aí de rádio. Mas esse ano talvez pode ser uma alternativa para essa partida diante do São Paulo, já que o Felipe Jonathan não vai jogar por estar suspenso, por ele ter tomado aquela falta. Ele cometeu aquela falta boba, um lance que estava na área de defesa do Atlético, talvez para evitar o contra-ataque. Ele puxou a camisa e já estava pendurado, tomou o terceiro cartão amarelo. Felipe Jonathan não joga esse clássico aí diante do São Paulo. E o Cuca vai ter que se coçar para saber quem vai ser o sucessor dele na lateral esquerda. Bom, se falou muito também no Luan Pérez, diz a Zaguinho. Eu acho que o Luan Pérez não é o cacuete dele. E provisoriamente ele chegou a jogar improvisado numa partida contra o Atlético Paranaense, no Brasileiro, e não deu muito certo. Então, cogita isso aí, talvez até no Luan Pérez sendo improvisado na lateral esquerda no lugar do Felipe Jonathan, ou mesmo Pará. Só que o Pará, ele não se encontra em condições físicas adequadas ainda, então pode-se dizer que o Pará é dúvida para esse jogo. O Cuca talvez pode colocar o Jamota. Jamota que voltou aí da lesão, depois daquela bizonha lesão que ele sofreu logo depois de ter entrado em campo na partida diante do Vasco. Jamota está à disposição do Cuca. Ele que é o mais polivalente desse elenco do Santos, mais que a torcida critique o Jamota, mas já jogou de tudo que é posição. Jogou já de meia, de ponta esquerda e de lateral esquerdo improvisado. Talvez até nesses momentos aí que o Jamota participou desde que ele é jogador do Santos, talvez acho que as maiores partidas que ele jogou foi justamente nessa posição. Eu aposto no Jamota como lateral esquerdo nessa partida. O Pará, como já disse, talvez pode ser poupado para a partida depois da Libertadores diante do Olímpia, que já vai ser logo na terça-feira na Vila Belmiro. Né? Além disso, do Felipe Jonathan desfalcado, também teremos Caio Jorge e Raniel, que ainda estão aí em tratamento em função da Covid-19. O lado bom é que Lucas Veríssimo e Luan Pérez, a dupla de zaga titular, voltará ao elenco nesta partida. O problema talvez seja justamente esse calcanhar de Aquiles nosso, né? Já que Felipe Jonathan, falando nele, ele que renovou o contrato para até 2025. Felipe Jonathan, que tem 2 gols neste campeonato, e essa semana foi anunciada a renovação de contrato aí do lateral esquerdo vindo do Ceará, e que ficará pelo menos, em teoria, mais 5 anos até o término do seu contrato no Santos Futebol Clube. Falando também aí de algumas rumores de contratações do Santos, que aliás já vem rendendo críticas por parte do nosso Conselho Deliberativo. O presidente José Carlos Pérez, depois de que muito tempo aí, talvez discreto ou sumido demais, voltou a aparecer aí nos holofotes e compareceu aí na CBF para fazer questionamentos em relação ao árbitro de vídeo, ao VAR, que muitos têm prejudicado aí o nosso Santos Futebol Clube. E na administração ele está se mexendo aí para possíveis rumores aí de contratações, que não são poucas e muito talvez estranhas, que se pese aí o tempo de vigência de seu mandato, que vai já que ele anunciou que não irá se reeleger, ele ficará aí até dezembro de 2020, e temos um prazo para que se façam contratos aí do Santos. Pelo menos existe aí essa pendência relativa ao Kleber Reis, que já se anunciou que talvez tenhamos um acordo, ou pelo menos o Santos negocia esse acordo com a equipe alemã do Hamburgo para pagar o zagueiro Kleber Reis, a contratação do zagueiro Kleber Reis, cerca de 30 milhões de reais. Os alemães se mostram, em teoria, sempre intransigentes, querem o valor total hoje do momento, na contação nossa do real para o euro,
enquanto que os dirigentes santistas apostam aí numa possível acordo em que possam dar um certo sinal de valor e negociar um valor, o restante aí para mais para frente. Enquanto esse problema relativo à FIFA não se resolve, o Santos aí tem uma negociações avançadas, segundo aí notícias de os atletas, vamos dizer que do zagueiro Laércio, vindo do Caxias. Esse zagueiro atuou na equipe gaúcha por muito tempo aí, foi recém-vice-campeão gaúcho, anotou aí em torno de 2 gols nessa sua carreira, um contra o Grêmio e outro contra o Internacional, enquanto que o Santos tenta essa liberação da FIFA, que impede aí o registro de novos jogadores. Além do Laércio, temos também, já que eu já citei, o Elias e o José Wellison. Eu já fiz uma análise bem breve a respeito do volante Elias e também desse volante José Wellison, que vem num acordo aí feito em troca do goleiro Everson, que já foi anunciado como goleiro do Atlético Mineiro, e José em troca, né, dessa transação que vai envolver 6 milhões de reais para o Santos, e desses 6 milhões, pelo menos 1 milhão vai ser para o Ceará. Então, para ser mais exato, então vão ficar com 5 milhões de reais, já que o Santos vai ter que passar 1 milhão de reais para a equipe cearense, a equipe anterior do filho do goleiro Everson. José Wellison, conforme eu já tinha falado na última live, é um zagueiro estilo trombador, não é um zagueiro não, perdão, ele é um volante, na verdade, é um volante de contenção, mesmo estilo do Alisson, mais de marcação do que propriamente de ofensivo. Não atuava como jogador titular na equipe atleticana, participava das partidas em muitas vezes, entrando sempre no segundo tempo, e nesse ano de 2020 ainda não atuou. E, na minha modesta opinião, eu acho que o Santos precisa mais de volantes que façam a ligação do meio-campo para o ataque do que propriamente para volantes defensivos, né? Nós já temos o Alisson, né, que é o capitão do time. Eu acho que não havia necessidade de trazer esse José Wellison. Já tinha dito que seria melhor o Santos negociar aí, ou ver a situação do atacante Lucas Silva, que está sendo liberado, por sua vez, da equipe de Minas, ele que pertence à Chapecoense. Talvez o Santos poderia aí negociar ou fazer algum acordo com a equipe catarinense para trazer o atacante Lucas Silva. Esse sim, ao meu ver, que é um bom jogador. Porém, esse é o acordo aí que tivemos e tudo indica que José Wellison será o novo volante aí defensivo do Santos, já que nós temos o Alisson. Falando também do Elias, o Elias que já foi flagrado aí em outras matérias, treinando no CT Rei Pelé para recuperar sua forma física. Elias que também interessa a diretoria do Santos. Também ele já é um cara mais ofensivo, talvez um meia mais de ligação, talvez para essas necessidades que o Santos precisa nesse meio de campo, que anda deficitário, deficiente neste momento. O Elias hoje tem 35 anos, a mesma idade do Carlos Sanches. Talvez vocês, galera, podem ter uma opinião aí, vocês podem se manifestar. A meu ver, também acho que não seria um bom negócio trazer o Elias para cá, também pelos seus antecedentes e também pelo fato de ainda não produzir, vai há muitos anos o que ele já produziu em épocas de Corinthians, até mesmo no Flamengo ele já não rendia muito bem e tem um salário teoricamente bem alto, se bem que já foi anunciado que o Elias ganhará talvez um piso bem mais inferior do que ele costumava, em termos de quase 400 mil reais que ele recebia do Atlético. Parece que ele vai receber bem menos. Agora, exatamente isso não se tem muita certeza, mas o Elias eu acho que não agregaria muito para esse elenco do Santos. O Santos poderia explorar mais essa estratégia aí de valorizar os nossos atletas da base. Outro caso aí que, fazendo um paralelo, voltando ao caso do Laércio, ao mesmo tempo que o Santos demonstra interesse no zagueiro ex-Caxias, o Santos aí tem uma certa pendência de um zagueiro da base, que é o Gustavo Cipriano, ele que foi emprestado para a Lazio da Itália e voltando aí da equipe italiana. Parece que os interesses da diretoria é reintegrá-lo para a equipe do Santos B. Tem uma data aí, parece que o Santos B, o campeonato
Sub-23 voltará no fim de setembro, ou mês de outubro, eu não tenho certeza, mas parece que tem uma data já para que o campeonato Sub-23 comece. E o Gustavo Cipriano está na Santos B. Porém, esse garoto de 19 anos, que foi emprestado para Lazio da Itália, tem um contrato aí que só se encerrará pelo menos em 30 de abril de 2021, mas ele pode já assinar com um pré-contrato com qualquer outro clube do exterior já no final de outubro desse ano. Se o Santos não quiser perder o defensor de graça, o Santos precisar negociá-lo antes do fim do vínculo ou acertar uma renovação. O atleta não foi procurado pelo clube e, apesar de ter agradado a equipe italiana, a Lazio, a equipe italiana não exerceu os direitos econômicos do jogador. O valor está fixado aí em 750 mil euros, ou cerca de 4 milhões de reais, por 85% dos direitos econômicos do jogador. Agora, o zagueiro que da base do Santos, talvez mais um, né, com risco aí de sair de graça, se alguma equipe estrangeira demonstrar interesse, e parece que já há interesse de equipes do exterior em ter Gustavo Cipriano em definitivo. Enquanto isso, nós temos aí a diretoria demonstrando interesse nesse zagueiro Laércio. Eu acho que, a meu ver, devemos ter mais prioridade aí para zagueiros na base. Tivemos aí os exemplos de que Derek e de Wagner Leonardo, que tiveram boas atuações aí, substituindo a nossa equipe titular, nossa dupla de zaga titular, Lucas Veríssimo e Luan Pérez, deram conta do recado, apesar do Jobson ter sido improvisado de zagueiro. Porém, os dois demonstraram ao Cuca que não há necessidade de improvisar o Jobson de zagueiro central, caso se depare com uma outra situação semelhante ao que encontrou diante do Atlético Mineiro, que teve sua dupla de zaga veras desfalcada aí, né, suspensa. Então, tivemos, por exemplo, o Derek, que foi recentemente aí, teve o seu contrato renovado até pelo menos 30 de setembro de 2021, que jogou improvisado aí na lateral direita, visto que o Maddison se lesionou também por problemas físicos. O Alex Nascimento demonstrou também uma partida segura, como já tinha demonstrado diante do Atlético Paranaense, embora ele tenha feito o gol contra no outro Atlético Mineiro, mas ele teve uma certa sintonia aí na partida. E também acho que se explorar, se poder ter um trabalho desses garotos da zaga, acho que não há necessidade de ter interesse em outros zagueiros. Por coincidência também, temos aí casos também, o Santos está interessado, talvez aí, a meu ver, seria acho que mais justificável, numa posição em que o Santos demonstra aí muita deficiência no seu meio de campo, é o interesse do Mateuzinho, jogador do América Mineiro, um clube mineiro que agora demonstra interesse em fazer caixa com este atleta, que já está há um bom tempo aí na equipe mineira. E agora, por exemplo, a equipe pede aí cerca de 3 milhões de reais a quem demonstrar interesse a esse garoto. Só que o Santos pode levar uma certa vantagem, porque a equipe do América aceitou aí diminuir um pouco esse valor, como uma forma de compensação dos cerca de 1.800.000 que há uma pendência em relação ao empréstimo do volante Leandro Donizete, que aliás talvez ele anda intermediando esse acordo com o América Mineiro para a aquisição do Mateuzinho. Os clubes discutem a forma de pagamento e o restante do valor. Mateuzinho hoje tem 22 anos, ele tem um certo interesse também, acho que o Ceará demonstra interesse no atleta, mas o Santos ainda precisa, né, sendo repetitivo, resolver esse problema da FIFA relativo ao Kleber Reis. Outros nomes aí, por exemplo, que vou chamar até a atenção nesse assunto, que temos aí também interesses em um volante chamado volante Tassiano, e que me chama a atenção porque nos termos da aquisição deste garoto, o Vonley Tassiano, que apareceu no time da base do Santos de 2016, mas não saiu do clube, saiu do Santos nesse ano, e hoje ele se encontrava no Grêmio. E há um certo que me chamou a atenção, é relativo à aquisição dele, que o Santos estaria encaminhando na contratação do volante por empréstimo até maio de 2021,
com obrigação de compra com preço fixado. É o mesmo caso, por exemplo, que o Santos, da mesmo jeito que adquiriu o Cueva. Para quem não se lembra, o Cueva veio para o Santos, né, veio da equipe da Rússia, do Krasnodar, por empréstimo, com obrigatoriedade de compra do seu passe em janeiro deste ano. Porém, como todos sabem, o Cueva saiu susto um dia antes, né, com coincidência ou não, da data em que o Santos teria a obrigação de pagar o Krasnodar. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para o Santos se desfazer dessa dívida, que aliás é uma das pendências aí agendadas, talvez um risco muito sério do Santos ser também punido pela FIFA por causa da aquisição do Cueva, caso o Santos não ganhe a ação na justiça que move contra o Pachuca do México, clube que adquiriu o Cueva logo depois de ele ter saído daqui da Vila Belmiro. E esse caso desse volante Tassiano é a mesma coisa, pelo menos a mesma estratégia de compra. Ou seja, o nosso presidente Pérez não estará aqui na gestão em 2021. Ou seja, em maio do ano seguinte, qualquer candidato, qualquer um que assumir a presidência do clube, terá que pagar aí cerca de 10 milhões e 600 mil reais em definitivo pelo Tassiano. Aí vocês podem julgar se isso pode ser bom ou ruim. A meu ver, isso não tem, é mais uma estratégia que essa diretoria tem de fazer com que a sua sucessora pague a conta dos estragos que essa administração vem fazendo. Aí, a meu ver, essa aquisição do Tassiano seria uma outra bombinha relógio, já que temos aí outras pendências aí a se resolver no Santos Futebol Clube. Além desse caso do Kleber, tá para ter esse caso do Felipe Aguilar. Estamos também um caso relativo ao Soteldo. O Huachipato do Chile já se pronunciou e essa ação movida, que caso a equipe chilena possa mover contra o Santos por causa da aquisição do Soteldo, pode ser 1000 vezes até pior do que a do Kleber e até mesmo da do Cueva, porque eles vão pedir 61 milhões de reais caso o Santos não pague ou tente resolver um acordo perante a equipe do Huachipato do Chile. Não bastasse esses problemas, essas bombas, essas possíveis, ações agendadas na FIFA, além dessa que estamos enfrentando com o Clube Reis, na qual nós não podemos registrar nenhum atleta, podemos até contratar, mas não podemos registrar na CBF, se não pagar o Hamburgo, podemos ter problemas com outros, das quais aí Felipe Aguilar, o Soteldo, talvez até o Uribe, se o Uribe mover uma ação contra o Santos também pela rescisão contratual, em torno daquele problema da decisão unilateral da diretoria em cortar em 70% do salário dos atletas em função do Covid-19, que não pegou muito bem, e ainda é uma pendência do elenco. Portanto, esse problema, essa aquisição, esse interesse nesse volante Tassiano do Grêmio é muito, mas muito, tem que ser muito estudado a sério, e parece que a diretoria, o conselho já se pronunciou com críticas ao presidente José Carlos Pérez em função disso. Outro caso também de interesse é no centroavante Renato Kaiser do Atlético Goianiense. Renato Kaiser que veio para o Santos, surgiu na base do Santos, mas isso foi bem antes, numa época já 12 anos atrás, entre 2008 e 2010. Ele integrou a base do Santos e jogou junto com o Gabigol. Porém, ele foi depois cedido, passou por clubes como Desportivo Brasil, Vasco, Oeste, Portuguesa, Vila Nova de Minas Gerais, Ferroviária e Tupi, até chegar ao Atlético Goianiense, onde ele vem se destacando e marcando gols. É um centroavante nato, aquele centroavante que todo mundo gosta, estilo matador, pelo menos recentemente, nos casos. O Renato Kaiser, que já marcou cerca de 11 gols com a camisa da equipe goiana e já demonstra interesse do time santista, porém, parece que há um interesse. Ele pertence, na verdade, ao Cruzeiro. Então, se o Santos tiver interesse em adquirir Renato Kaiser, o Cruzeiro tem interesse em lucrar uma venda futura, ele que é dono
pelo menos parte do passe do Renato Kaiser, a prioridade de compra é do Atlético Goianiense, que não possui dinheiro suficiente e, portanto, essa é uma das vantagens do Santos poder adquirir com esse atleta. O valor gira em torno de 3 milhões e 100 mil reais. Isso, claro, sem ser repetitivo ou não, o Santos resolver esse problema da FIFA poderá contar aí com o Renato Kaiser, o centroavante, o atacante aí da equipe goiana. Mas um que é mais hilário, mais irônico nesse fato é que de uma hora para outra, de repente, caro torcedor, o Santos dá a impressão de que consegue, pelo menos, engatilhar contratações mais quando ele não pode contratar do que quando ele pode. De uma hora para outra surgiu tanto interesse de jogadores, agora que eu citei, Renato Kaiser, Tassiano, Elias, Zé Wellison, fala-se agora também num certo Kaká do Cruzeiro e outro que eu não me engano, Babi, se eu não me engano agora o nome, vocês podem me corrigir quem é. Mas de uma hora para outra surgiram nomes, reforços para o Santos, justo no momento que a equipe não pode contratar ninguém. E se poder contratar, é algo que a gente não pode ficar se iludindo muito, porque, como eu já disse, o nosso presidente José Carlos Pérez termina o seu mandato em dezembro, já não pode se reeleger e está correndo contra o relógio, porque a partir de outubro vai correr também uma legislação por parte do Conselho que ele não pode contratar, ou pelo menos só vai poder contratar se passar o mês de outubro, com a anuência do Conselho Deliberativo. Há uma legislação, uma regra no Estatuto Social do Clube que o mandatário não pode contratar em certo período eleitoral. E esse período é então de 3 meses antes do pleito. Então já estamos em 11 de setembro e se terminar o mês e não se resolver esse problema no Hamburgo, Pérez não vai poder contratar nenhum desses caras que ele demonstra interesse. Ou pelo menos, se conseguir, terá que ter o meu respaldo primeiro do Conselho Deliberativo. Senão pode infringir mais, como se diz, sanções, mais violações ao Estatuto Social do Santos. E mais problemas para o mandatário. Por isso, que na minha opinião, o Santos poderia explorar ainda mais os atletas da base, poderia sim fazer um trabalho para que atletas da base sejam mais valorizados. Citei agora o exemplo do Gustavo Cipriano. Eu acredito que ele não seja tão inferior tecnicamente, talvez fisicamente, agora em função dele não estar acostumado a jogar na equipe principal do que este garoto aqui, o Laércio, jogador que já está mais acostumado no time principal. Aí eu acho que deveria fazer um trabalho para que esses garotos, ao invés de não serem valorizados pela equipe, pela diretoria, ou demonstrar interesse por outros jogadores, porque a base, quer queira ou quer não, é um ativo do clube, os jogadores são 100% do clube, e o Santos perde dinheiro se quando esses atletas estão saindo de graça, ou por exemplo, algum outro motivo, saem do clube depois de tantos anos investindo com alimentação, com custos, com estudos, e de uma hora para outra a gente desvaloriza a imagem até do clube, e não do atleta, até do clube. Mas tem muita coisa aí que a gente não sabe, a gente não está por dentro, por algum interesse, surgiram aí, conforme eu disse, interesses muito, talvez, suspeitos aí, de repente, com pretexto de reforçar o elenco, complicado, né? Falando também aqui do Vampeta, deixa eu falar alguma coisinha aqui do Vampeta, para quem não já deve ter acompanhado, o ex-volante Vampeta revelou num programa, numa rádio, que encontrou o atacante Robinho e entregou, talvez, o Robinho no lance dele de talvez o Santos poder reintegrar o Robinho depois da sua 4ª passagem pelo clube, né? O jogador, segundo o Vampeta
numa conversa que eles tiveram aí com jogadores, ex-jogadores também, ele deixou claro que tem um acordo para voltar para o Santos assim que se resolver esse problema da FIFA. O Vampeta, numa conversa aí, chegou com ele na casa do praia lá no Guarujá para gravar um programa ao lado de ex-jogadores como Edilson, Müller e Amaral. Aí parece que o Edilson chegou a perguntar para o Robinho, né, cogitou aí, pediu para o Robinho demonstrar aí o interesse em jogar no Corinthians, no qual o Robinho se negou e disse que teria dito para o Edilson, falou que no Brasil só joga no Santos. Ele diz que o Robinho parece que tem interesse em morar, fixar a residência mesmo em Santos, e que o único time dele que ele jogaria é no Santos. Isso, né, no depoimento do Vampeta. E ele está esperando a liberação da contratação para acertar com nosso alvinegro praiano. Robinho, que foi dispensado pelo Istambul Başakşehir da Turquia, e que a equipe turca não demonstrou interesse em renovar o contrato com ele. E agora ele está aí esperando. Se isso pode ser concretizado ou não, isso aí já é uma outra história. Eu sempre digo que o Robinho, por mais crítica que tenhamos a ele pelas passagens aí que foram talvez muito infelizes, principalmente na primeira saída dele do Santos, que há muita mágoa com relação a ele sobre de forma como ele saiu para ir para o Real Madrid. Mas queira ou queira não, o próprio Robinho pode reconhecer isso, que ele só se destacou, só se estabeleceu mesmo o seu nome no futebol mundial, atuando sempre pelo Santos. No Real Madrid foi uma negação, no Manchester City depois foi uma negação. Ele só conseguiu destaque mesmo quando voltou para o Santos, ou como emprestado, como jogador fixo, não. Na Copa de 2010, por exemplo, quando ele estava na equipe inglesa, ele retornou aqui ao Brasil, pelo Santos, retornou, fez boas partidas já com aquele papel de dar suporte aos outros jogadores, futuros craques como o Neymar, o Ganso e outros mais. E agora, com certeza, já com uma idade já mais avançada, o Robinho já está com 36 anos, ele pode ser mais um cara que pode apoiar essa nova geração, ou pelo menos jogadores da base. Eu acho que seria muito mais útil, por exemplo, do que seria agora, hoje, o Carlos Sanches, que, falando nele, por exemplo, fisicamente ele ainda não está muito bem. Já demonstra, acho que a idade chega nele no segundo tempo. Ele não gostou quando ele foi substituído pelo Cuca, chegou a sair direto do campo para o vestiário. Parece que o Cuca está tentando aí poupar o elenco, e o Carlos Sanches, tido ainda como uma das peças fundamentais, né, resolveu tirá-lo de campo nessa partida quando entrou o Ivonei. E ele não anda rendendo muito ainda, que pesa aí o gol que ele teve participação na assistência, né? Mas porém dá para se perceber que naquela ocasião o Atlético Mineiro já estava com um a menos e teve que sacrificar um jogador do meio para colocar um goleiro. E foi só assim que o Santos apareceu. Então o Santos ainda está devendo muito, na minha opinião. Isso pode ter aí uma opinião diferente, mas ainda há que se analisar o Carlos Sanches num momento em que, por exemplo, tivemos 11 contra 11. Quer dizer, jogando com um a menos fica bem mais fácil. E, por sorte da dele, ele apareceu, né, no jogo aí que ele deu assistência para o segundo gol, mas agora, por exemplo, na partida diante do São Paulo, ele vai ter mais uma oportunidade de se reafirmar todo o investimento que se teve com ele, todas as expectativas que tem pelo Santos, que até agora não corresponderam em Santos de 2020, e já tem a fama de todo jogo, que pelo menos todo clássico, ele não aparece em campo, ele fica desaparecido. E o Robinho já não, o Robinho já tem uma outra faceta, é um cara que tem história dentro do clube, quer queira ou quer não, e clássico é com ele, clássico é com o Robinho. Então eu acho que, comparando um com o outro, na minha opinião, o Robinho seria muito mais útil do que o Carlos Sanches. Falando também em outros assuntos aqui, acho que eu até se eu esqueci de mais alguma coisa. Também uma certa prévia diante do próximo jogo clássico Sansão. Será às 19 horas, o jogo foi alterado, que inicialmente seria no domingo, às 19, foi alterado para sábado, mas que não mudou o horário. O São Paulo, que não se encontra muito diferente da situação do Santos, também tem certos problemas aí para escalar o seu time. Fernando Diniz
cogita em poupar alguns de seus atletas principais, visando também a Libertadores. Porém, eles têm uma certa vantagem porque o jogo deles será numa quinta-feira, enquanto que nós jogaremos na terça. Então já o Fernando Diniz já projeta aí fazer um revezamento de jogadores. Ele não pode contar com o centroavante Pablo e com o Daniel Alves, que fraturou o braço. Mas isso não significa que não tenhamos vida fácil na partida de amanhã. Que o São Paulo é um dos 3 primeiros colocados no Brasileiro. Teve um jogo aí que eles empataram por muita sorte, no qual o RB Bragantino perdeu 2 pênaltis, mas há de se tomar muito cuidado aí com jogadores como o Ronaldo, que é um dos talvez os melhores na sua posição dentro do futebol brasileiro. Vitor Bueno anda jogando muito lá, depois que ele saiu do Santos, e tem um papel de destaque no time. O Luciano, que é um jogador que o Santos demonstrou interesse no ataque, mas perdeu para outros clubes. O São Paulo acabou adquirindo ele junto ao Internacional, também é um jogador bom. É uma equipe que também gosta de ter a posse de bola também, com aquela proposta que o Fernando Diniz tem, igual que tem o Sampaoli. É uma equipe que gosta de jogar para frente e que também quer valorizar seus atletas da base da mesma forma que o Santos, mesmo que timidamente ainda quer fazer. Já tem alguns atletas aí que podem ser destaque, como o Gustavo Sara, né? Eles têm muitas jogadas também de linha de fundo, eles exploram muito a linha de fundo e por isso talvez poderíamos ter muito trabalho, principalmente na lateral esquerda, já que o Felipe Jonathan não vai poder jogar e o Cuca vai tentar suprir essa ausência dele. E o Maddison, na minha opinião, acho que já poderia ir jogar na lateral direita. O Maddison provou na última partida que quando ele não se lesiona, ele tem muitos problemas de lesão também, galera, porque dá para esquecer que ele ficou um bom tempo parado, mesmo quando ele foi integrado ao nosso time. E quando ele melhorou aí, fisicamente, ele fez uma boa partida diante do Atlético Mineiro. Ele pode sair, entrar já como titular, talvez o Pará, se ele estiver bem fisicamente, o Cuca escolher, né, nessa partida jogar talvez na lateral esquerda, o que eu acho, no meu bem entender, acho que qualquer opção, menos o Luan Pérez improvisado na zaga, como já se cogitou aí em certos noticiários por aí. E também, então, muito cuidado também, principalmente no meio do campo, que pese o resultado favorável diante do Atlético Mineiro. Nós ficamos muito em desvantagem em relação ao meio do campo, por perdendo. O Cuca talvez tenha essa meio estratégia de atrair a gente no campo de defesa, perder um pouco o terreno no meio do campo, por ausência técnica, por falta justamente desse meio de ligação que o Santos tem. Mas isso aí, eu acho que o Cuca acho que não pode dar mais sopa para o azar, porque acho que o São Paulo também tem um meio de campo muito bom. O Cuca precisa urgentemente criar alternativas para poder equilibrar esse meio do campo nosso. Não dá para ficar jogando apenas tentando atrair o meio do campo deles para jogar, ou tentar surpreender num contra-ataque, numa roubada de bola, como aconteceu diante do Atlético Mineiro. Mesmo em situações em que estavam já com um a mais, houve momentos em que eles estavam com o meio campo, principalmente no primeiro tempo, coisa que só conseguimos nivelar no segundo tempo, quando eles cansaram fisicamente. Então, não dá para se arriscar sempre recuando o time, ou tentando fazer dando terreno demais para o adversário. E Jobson talvez pode ser um cara que mais avançado e tem mais qualidade dos que se encontra aí atualmente. Ele vem se destacando aí com mais qualidade no passe. Só não pode fazer besteira, né? Porque o seu Jobson pelo menos 3 vezes já deu entregas de bola aí que prejudicaram o nosso time, principalmente até mesmo nesse próximo adversário, que não se lembra no jogo no Paulista, em que ele perdeu uma bola no meio do campo e ocasionou o gol de empate dele, justo no momento que estávamos aí ganhando um placar favorável de 1-0. Então, o Cuca aí vai ter mais opções aí, talvez com a reintegração dos nossos zagueiros titulares. A meu ver, eu acho que agora
o Cuca pode, talvez, colocar o Jobson nessa partida, já que os Lucas Veríssimo e o Luan Pérez retornaram. O Alisson, eu acho que poderia dar um tempinho para ele, justo aí pelo motivo que eu citei anteriormente. O Pituca, eu acho que pode ser, pelo menos dentro de campo, transmitir essa tranquilidade que ele transmitiu na última partida como capitão do time. E o Alisson também tem esse probleminha do bracinho dele, né? Pênaltis aí questionáveis, eu digo questionáveis porque no lance aí teve no Atlético, um cara subiu com o braço, fez a mesma coisa que o Alisson, não deram pênalti, mas que só acho que pegaram o Alisson para Cristo, né, galera? Tomara que tenhamos aí um resultado mais uma vez favorável, porque a nossa maratona, comparado com os demais times, é mais puxada, porque o tempo de descanso vai ser curto. Vamos ter, além dessa partida diante do São Paulo, também o próximo jogo contra o Olímpia do Paraguai na terça-feira. E só vamos ter algum sossego, ou pelo menos algum tempo melhor de descanso na partida diante do Botafogo, que será no domingo, mas fora de casa. E ainda assim, né, o Cuca talvez não vai ter um tempo tão bom, tão mais longo quanto ele com certeza ele quer, para poder aprimorar ou tentar fazer aquilo que ele pretende fazer para aprimorar o esquema tático do time, que ele ainda não teve muito tempo de fazer, segundo ele próprio já disse nas coletivas de imprensa, na base mais da conversa do que propriamente coisas táticas. Mas eu acredito que se ele tiver tempo realmente, se essa maratona aí tivermos findado esse calendário aí curto nosso, que conspira contra nós, se o Cuca tiver um tempo melhor, e com certeza ele pode melhorar aí os esquemas do nosso time. Ele já fez isso, reproduziu de uma maneira bem produtiva, só pelo menos conforme ele próprio disse, na base da conversa, né, na base da motivação, com os treinos, com mais tempo para treinar. O Cuca está, já acho que é consenso geral da torcida, anda fazendo tirando aí certo leite de pedra a julgar pelo tempo aí que ele ainda não teve, que ele não gostaria de ter dentro do time do Santos. Galera, eu agradeço aí mais uma vez pela atenção, espero que vocês tenham gostado aí dessas suas sugestões e críticas, que eu estou sempre aberto, beleza? Esqueci mais alguma coisa aqui. O Santos aí tem dinheiro aí para receber de transações Robson Bambu, da Tanner, do Emiliano Vecchio, do Serginho, aquele Serginho lá que veio da base, que foi para o Japão, da aquisição do Flamengo, que ainda não pagou a gente relativo ao Gabigol, e agora relativo ao Sacha e ao Everson. E sempre aí destacando aí sobre esses interesses de atletas de uma hora para outra aí para reforçar, entre aspas, o time do Santos. Toda essa receita que o Santos tem para receber, certamente aí vai para quitar algumas coisas de salários, né, ou pelo menos, né, a prioridade para se pagar essa pendência ao Hamburgo. Não necessariamente, aí, né, fazendo aí meia-culpa, melhor dizendo, não para quitar propriamente esses salários aí, esses problemas que ocorreram em função da redução salarial. Eu acredito que o principal foco mesmo é fazer com que o Santos tenha pelo menos um acordo para afrouxar esse problema relativo ao Hamburgo da Alemanha, e essas pendências salariais podem se sentir mais tarde por isso. Então, galera, tem que ficar com o olho bem aberto relativo a esses interesses aí de uma hora para outra de atletas, porque a situação do clube em termos administrativos, em que pese aí nossa fase aí, que anda até superando as expectativas, dada a situação que o Santos se encontrava, não dá para se esquecer que o clube pode ter problemas futuros. Então, galera, vamos abrir o olho, porque essa administração ainda pode estragar um trabalho ou pode comprometer a gestão que vai sucedê-la. Então, vamos ter muito cuidado em analisar essas propostas aí, desses interesses de atletas,
que podem incorrer até em prejuízos financeiros para o nosso Santos, que o nosso presidente com certeza não vai ser ele que vai arcar, quem vai arcar vai ser o próximo. E é isso, galera. Espero que tenham gostado aí mais uma vez dessa primeira live podcast. Mais uma vez eu peço desculpas aí pelo atraso, porém é feito sempre com carinho, não tem patrocinadores nem nada. Eu acho que os patrocinadores maiores são vocês que prestigiam o grupo e também o canal FC Raiz, na qual também vai estar à disposição esse áudio, beleza? E é isso, mais uma vez, obrigado pela atenção. Santos sempre Santos, valeu! Lágrimas de emoção, sua bandeira mostra a história de um passado, um presente só de glória. Pra ver, viver e no Santos morrer é o orgulho que todos podem ter. O Santos pratica o esporte com dignidade, com fervor. Qual for a sua sorte,